Hoje a gente vai ler um texto chamado A Compaixão que Chega aos Nossos Dias. O texto de Marcos 1, 35 a 44 diz exatamente isso. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te buscam. Respondeu-lhe Jesus: Vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. E veio a ele um leproso, que de joelhos lhe rogava, dizendo: Se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-lhe, disse-lhe: Quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Tem uma Bíblia que fala que, e aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. O que na verdade significa a palavra compaixão? Uma das coisas, pode ser dó, é um ato de você sentir o que a pessoa está sentindo. Viver aquilo. É diferente de misericórdia. Compaixão é uma coisa que parte de você, é uma atitude natural. Ao contrário, não diz só compaixão, diz que movido de grande compaixão. Significa que não é uma compaixão pequenininha. Jesus acabou de sair da casa da sogra de Pedro. Lá na casa da sogra de Pedro, ele já tinha feito uma cura, tinha feito muitas coisas bonitas. E curou muita gente. E a noite chegou e começou a raiar o dia. De madrugada, Jesus, ao invés de ficar naquele lugar onde tinha muita gente, por quê? Ele estava limpando as pessoas dos seus males. E as pessoas estavam indo lá para ter alívio a aflições pessoais, físicas. Eles estavam ali. Era uma aflição física. Ia até lá e Jesus tirava. Jesus de madrugada levantou-se e saiu. E foi para um lugar oculto, um lugar separado orar. Só que Pedro, André, Tiago e João perceberam que ele levantou algum tempo depois e foram procurá-lo. Jesus, ele foi orar num lugar oculto, num lugar ermo, onde não tinha pessoas. E estava lá orando, conversando com Deus. Orar significa conversar. Quando Pedro chegou, Pedro usou uma frase muito interessante. Nós te achamos. Todos te buscam. Todos querem. E Jesus respondeu: Nós não vamos ficar com eles. Nós vamos agora correr às outras cidades. Nós vamos percorrer a circunvizinhança, porque nós temos que falar do amor de Deus. Esses já ouviram do amor de Deus. Esses estão sentindo a presença de Deus, porque estão vendo cura, estão vendo sinais, está tudo acontecendo. Agora a gente vai visitar outras pessoas. Aqui está dizendo região da Galileia. O que significa região da Galileia? E aí vocês vão entender. Galileia era um lugar aonde, no ano mais ou menos 622, o reino da Assíria entrou ali dentro e tirou as 10 tribos de Israel e levou cativa e colocou um monte de gentil para morar nessa terra. O que é gentil? Qualquer um que não é judeu. Então a Galileia era chamada Galileia dos gentios. Era um lugar aonde as pessoas que ali moravam, os judeus desprezavam. Era pessoa que não tinha valor nenhuma, é como uma pessoa inferior. E os galileus eram considerados pessoas de má reputação,
pessoas de má índole, de má qualidade, pessoas que você, aspas, se passar perto, você faz de tudo para nem tocar em você. Então eram pessoas já diferenciadas no meio. E Jesus fez o quê? Foi exatamente ali. Foi exatamente no lugar onde as pessoas eram excluídas da sociedade, por suas doenças, por seus problemas, por ter nascido naquela região. Galileia é um nome que significa Gali. Gali em hebraico significa um círculo, uma região. Na verdade, Galileia é uma região cercada que estava sendo excluída. Era um grupo de pessoas que, pro judeu, eram pessoas inferiores. Jesus vinha com a maior simplicidade e falava, é para vocês que eu vim. É para vocês que eu estou aqui. Eu tenho amor, eu tenho compaixão. A minha compaixão é tão grande que eu estou nesse lugar, nesse momento, tratando as suas feridas, tratando os seus problemas, tratando as suas dificuldades e mostrando para vocês que existe luz, que existe liberdade e que se as outras pessoas te colocam abaixo do teu nível, abaixo, como se você fosse inferior, saiba que eu não te considero assim. Jesus estava falando isso para essas pessoas. Ainda que aqueles às suas voltas estejam literalmente te ignorando, eu não te ignoro. Jesus era exatamente o inverso. Ele chegava nas pessoas e falava, vem para mim, vem do meu lado, olha aqui. Mas a sogra de Pedro, eu curei ela, ele segurou na mão da sogra de Pedro, ela estava com mal-estar, ela levantou e serviu. De manhã ele curou um monte de gente depois do pôr do sol. E agora de manhãzinha ele levanta, vai para um lugar separado e começa a buscar a presença de Deus. Mas é o próprio Filho de Deus buscando a presença de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, uma vez que nós temos Jesus que nos deu o caminho para ser filho, os direitos de nos tornarmos filhos. Jesus, de manhãzinha, ele pegava aquele horário para falar com o Papai do Céu. Ele tinha convicção da importância que é você se chegar diante daquele que pode todas as coisas e pode mudar a sua vida. E pode fazer você ser melhor do que você já se acha. Fazer você ainda ser mais limpo, mais transparente, mais você, não uma casca, uma pessoa natural. Aqui está acontecendo isso. E os discípulos falaram, opa, os 4, porque até aqui só tinha sido chamado 4. E os 4 falaram, Jesus, a multidão está aqui. Olha aqui, é aqui que nós temos que ficar. Esse é o lugar. Porque olha só quanta gente. E eu quero dizer uma coisa. O Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, quando trata desse texto, diz que vinha gente de outros países. Da Síria, dos países em volta, vinham para Fenícia, vinham todos ali, também trazendo seus enfermos, trazendo seus doentes, trazendo as pessoas com dificuldade. Imagina o grupo de pessoas que tinha. Eles tinham certeza que quando chegasse na pessoa certa, a pessoa certa traria a solução. Os discípulos não entendiam isso. Os discípulos ainda esperavam fama, esperavam presença, um grupo enorme de gente, isso é bom. E Jesus falou, não. A gente vai visitar cidade em cidade. Vamos fazer o contrário, a gente vai procurar. Eles estão vindo até mim e eu já curei. Eles já conheceram. Agora eu vou mostrar para os outros que ainda não me conheceram. Eu vim aqui para me apresentar. E ele estava andando fazendo isso. Um leproso se aproximou. Para vocês entenderem, naquela época, a lei local determinava que se uma pessoa com lepra se aproximasse de alguém, e primeiro que ele tinha que estar todo tampado com um bandalho, parecendo uma múmia, e segundo, tinha que gritar, leproso, leproso. Não é que era o outro leproso, estava falando dele mesmo. Eu sou leproso, para que as pessoas nem chegassem mais perto. Só que se ele se arriscasse a chegar perto das pessoas, sem falar nada, ele seria apedrejado até morrer.